Eu tô aqui com o Márcio Vitali, agilista de coração e diretor de produtos e inovação na Take, para contar para a gente vários segredos sobre inteligência artificial, produtos e principalmente sobre marketing. Gente, ele vai explorar conteúdo e muito mais coisa. Bem-vindo, Márcio! Muito obrigado, Kate. Bom, vamos começar logo falando de desenvolvimento de software. A IA está revolucionando a forma de fazer desenvolvimento de software. A gente vê o Vibe Coding entrando para acelerar protótipos e mudando a forma da gente fazer entregas. A gente está vivendo uma revolução no desenvolvimento de software ou uma involução na forma de codar? Me conta. Primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado pelo espaço. A gente sempre gosta de falar, né? Nós somos desta linha, né, de trabalho. A resposta muito direta é: estamos vivendo uma revolução. É uma revolução por vários motivos. Mas não é uma revolução daquela que quebra tudo. É uma revolução que vai se entranhando ali no nosso dia a dia. Começou silenciosamente ali com o ChatGPT, as pessoas entrando e fazendo perguntinhas e tal. Hoje já usando praticamente o ChatGPT como Google, né? Então a pessoa vai lá e pergunta: não lembro o nome da artista que participou do filme. O que ela faz? Vai no Google? Não, vai no ChatGPT, né? Mas que foi quem abriu as portas, eu acho que para democratizar a IA generativa. A IA já é antiga, tem 50 anos a IA, mas a IA generativa é que tá dando esse boom aí. E Até é uma porque a gente revolução. chegou no momento dela desmonetizar, democratizar e desmaterializar. Sim. Então ela tá acessível, né? Sim, Aí... todo mundo pode. Pobre, rico, tem um celular ou um acesso a uma tela, um computador, vai conseguir acessar e vai, na pior das hipóteses, ser muito melhor do que você começando sozinho. Acho que esse é o ponto. Essa é a grande revolução. Por outro lado, a gente tem os problemas que ela traz, que ela carrega junto, né? Mas são, acho que, inerentes a qualquer inovação, qualquer tecnologia, qualquer evolução. Mas, para mim, é uma revolução mesmo. E a gente não deixou, né, o ser humano não deixou de ser importante. Acho que eu gosto de deixar isso sempre claro, eu defendo essa bandeira, que o ser humano vai ficar com um cinto de utilidades do Batman, que ele pode usar a IA para várias coisas. Então ele só precisa saber escolher melhor. É só isso. Até porque hoje a gente ainda não conhece os limites éticos, né? A gente está aprendendo sobre como utilizar a IA e como colocar esses guardrails para a gente fazer um bom uso da IA. Agora, deixa eu aproveitar, então, falando em bom uso da IA, vamos falar de conteúdo? Diga lá. Bom, a gente viu a geração de conteúdo evoluindo nos últimos anos de uma forma completamente surpreendente e hoje chegando para a gente de diversas formas. Há 20 anos atrás, a gente tinha os jornais e a televisão, que eram os grandes detentores de publicidade e de conteúdo. Em 1998, com o Google, a gente começa a ver o marketing e a publicidade chegando na ponta, né? Sendo acessível para pequenos e para grandes. E aí, nos últimos 10 anos, com as redes sociais, isso sofreu um grande boom, onde o consumidor passou a ser influencer e começou também ele ser uma possibilidade para divulgação de marcas. E agora, qual o próximo passo com a inteligência artificial chegando? O que vai acontecer? Como você vê o futuro da publicidade e do marketing? Bom, vou começar falando acho que das grandes ondas. O Google, indiscutivelmente, ele tem uma maior importância. A gente tava brincando aqui antes de começar que tinha que ter o dia do Google, né? Isso mesmo. Instituir o dia do Google. Mas eu vejo assim, o Google, ele provocou esses nivelamentos em várias ondas, tá? Ele começou com a questão do você sair. Eu sou um cara, a minha formação é design e eu era um designer gráfico. Então eu já tive que me tornar um designer digital que teve que, em pouco tempo, enveredar para o caminho da internet, né? E na internet tem, antes do Google
e depois do Google, porque acho que também é isso. Em 96 eu era o dono de uma empresa de marketing digital. Hoje a gente chama assim, mas antigamente era só publicidade, né? E eu fazia site, coisas desse jeito, mas era muito ainda embrionário. Por quê? Porque eu tinha navegadores ruins, né? Lentos, com limitações para você poder rodar determinados conteúdos. O Google veio com um approach de ser mais leve, grátis e democrático. Eu não sei se você vai lembrar, mas o Netscape era pago. É verdade. E é o precursor da internet ali, né? E o grande ponto é o impacto disso na publicidade foi imenso. Democratizou sim, porque ele traz um viés de você pode colocar teus anúncios, você pode monetizar o seu site colocando anúncios como se fossem outdoors dentro do seu site, que é uma coisa que ninguém podia fazer. Você não ia sair batendo de porta em porta falando, quer colocar um anúncio aqui na minha página? O Google falou, cara, se você quiser, eu abro um espaço para você. Então, toda empresa que tem um fluxo de conteúdo muito grande consegue ser um canal. E depois que eles criaram o YouTube, virou muito mais isso, porque cada pessoa virou a sua própria televisão. Tem vários cases de sucesso, né? Para a gente pensar. Empresas que migraram pro digital. Hoje tem a Jovem Pan, por exemplo, ela já roda 100% do conteúdo dela direto transmitido pelo Google, ou pelo YouTube. Pelo YouTube. Né? Então, assim, e a IA, ela trouxe outro viés, que é produzir conteúdo de qualidade, porque tem qualidade, multimodal, né? Você está falando de texto, você está falando de vídeo, você está falando de áudio e está falando de imagem, foto e tal. Do nada, né? Quer dizer, você constrói ali sua ideia, você é o diretor, né, artístico da sua própria obra. Um celular na mão e uma ideia na cabeça. Exatamente, né? Deixou de ser alguma coisa que você tinha um especialista, né, alguém que conseguisse trazer isso, um diretor, um roteirista, tudo isso tá na tua mão agora. Você só precisa ter a ideia e tentar lapidar. Qual é o problema disso? É exatamente isso. Você tem pessoas com ideias boas, que vão fazer coisas boas, e vai ter pessoas com ideias ruins que vão fazer coisas ruins, com a mesma intensidade. E o impacto também muito alto. Então, acho que o democratizou é bom, e o impacto maior para mim a gente não consegue prever. Não, eu acho que quem fala, eu sei o que vai acontecer daqui 1 ano, eu não sei, eu não consigo prever. Tudo parece muito incerto, muito intenso. Eu estou estudando IA desde 2022 ali, final de 2022, depois do lançamento do ChatGPT, eu me alertou para isso, falar assim, cara, o que você está fazendo? Você tem que entender isso aí melhor. E eu vou te dizer que eu não parei um dia de estudar. E acho que não sei nada. Sei muito pouco. Só sei que nada sei. Exatamente. Muito bom. Bom, a gente vê uma revolução também na vida das pessoas, né? Na vida, nas nossas organizações, na forma como a gente entrega para as organizações e também na forma como a gente trabalha no dia a dia, tendo a IA agora como um parceiro, como assistente, como um colega de trabalho muito em breve. Como que você vê a visão dos times híbridos? Como que é esse futuro das organizações com times formados por IA e por humanos? Muito legal. Primeiro, acho que, como você já falou que eu sou um agilista, né? Então preciso dizer, eu venho trabalhando com agilidade desde 2007. Então eu venho vendo as transformações que foram acontecendo com as pessoas e com as empresas, né? Que a IA, a agilidade, ela afetou o modo como as empresas também se organizam e como elas ficam mais
sensíveis a não ter tanto o controle do o que, quando, como, mas entrega de valor é mais importante. A IA, ela vem para mim acelerar um processo produtivo, mas ela é meio. Então, eu tenho sim, hoje, squads híbridas, que eu chamo de squads híbridas, por exemplo, squads que tem humanos codando ou vibe codando, que a gente já tem esse caminho aí bem traçado, e tenho squads que funcionam inteiras com desenvolvedores virtuais. Então eu tenho também o cara que a gente programou para programar. Qual que é o ponto disso? O ponto disso é o trabalho, a responsabilidade de avaliar o produto final ainda é do humano. Eu tenho orquestradores... Ele continua resolvendo o problema. Exatamente. Eu tenho orquestradores automáticos que ficam lá jogando de um para o outro, falando, testa aqui, desenvolve ali. O meu QA, né, automatizado lá, ele vai de ponta a ponta avaliando, então ele já vai resolvendo problemas que poderiam surgir muito mais cedo. Diferente de uma esteira que vai ter um trabalho lá de uma pessoa depois que alguém programou, colocou em produção ou colocou numa esteira de teste, e a gente vê que hoje a IA ela pode fazer tudo isso em tempo real, simultaneamente com o desenvolvimento. Mas qual que é o ponto que me preocupa? Me preocupa, e a gente ainda está criando uma tese sobre isso. Que o ser humano não pode largar a caneta. Não pode falar, não, então agora eu vou ficar aqui só monitorando o resultado final. Não, a gente tem como monitorar o processo. Nós criamos um modelo de trabalho onde esse processo fica explícito. Então, toda saída, todo outcome que foi feito, ele já traz um resultado para o ser humano falar assim, tá bom, então continua, tá bom, então continua. A gente chama de human in loop, in the loop, né? E o grande, acho que o grande desafio da gente é colocar cada vez mais o humano no loop e entender que nós vamos entregar mais rápido, mas a gente precisa entregar com as mesmas premissas. Você está resolvendo um problema real, ele resolve o problema de muita gente, ele tira, né, o peso do custo desse desenvolvimento, né? A velocidade, ela tá matando quem? Tá matando a qualidade, tá matando alguma coisa, ou não, ela tá só realmente sendo fruto de uma evolução, né? Então, acho que a gente tem as premissas ali que precisam ser levadas. E não pode esquecer uma coisa, o cliente no centro. Isso é uma coisa que a gente... né? A IA é meio, então não é a IA que vai resolver o problema, é você que, entendendo o que o cliente precisa, entendendo e facilitando a vida do cliente, vai trazer para a IA um contexto melhor, que é o rei do momento. Eu acho que a gente vive também esse momento, a agilidade faz muito sentido, sempre fez, né? Mas ela faz muito sentido nesse momento, porque agora você pode testar rápido, você pode experimentar, você pode mudar, sem tanta dor, alocando pouco recurso, você consegue ter essas experiências e consegue se adaptar rapidamente. Acho que essa preocupação de ter o humano no contexto é principalmente porque ele não substitui. Na verdade, ele complementa, ele aumenta a nossa capacidade humana, né? Quanto antes você podia fazer com uma pessoa, agora você pode delegar para essa IA e pode usar essa capacidade para, inclusive, fazer uma curadoria melhor dessa solução, para melhorar, para performar melhor. Mas, simplesmente, eu tenho uma grande preocupação de criar um exército de IAs abandonadas. No futuro, o negócio está tão na mão dos processos com o IA e ficar uma responsabilidade tão grande de monitoramento dentro de tecnologia que o negócio não se sustente, né? Não, porque uma vez quebrado, como é que você faz sem ter o humano ali para fazer essa supervisão, essa gestão? Acho que a gente ainda vai chegar no equilíbrio, mas são aí as relações elas caminham em diferentes contextos para que a gente tenha uma orquestração melhor. Esse negócio de você escalar rápido, você pode perfeito. escalar
o erro, né? Então tem que tomar cuidado com isso, né? A velocidade de fazer certo ou de fazer errado é a mesma. Perfeito. Então o humano ainda é o balizador ali. Eu não vejo. Eu não vejo, de verdade, pode ser, sei lá, ingenuidade minha, mas eu não vejo, nunca vi a inteligência artificial como uma ameaça à humanidade. Isso é coisa. Eu sou super fã do Matrix, mas isso é coisa muito da teoria É da que conspiração, eu assim. acho que a gente superestima essas novidades, né, no curto prazo e subestima no longo prazo. É. Então a gente fica sempre nesse meio do caminho e muitas vezes ainda com, né, descrença ou com medo mesmo de experimentar. Mais uma vez, experimentando, a gente vê que é possível, inclusive, trazer para o seu contexto e usar no seu dia a dia e ter muito sucesso com isso. Eu vejo. Eu falo sempre pro meu time e tudo que. E na empresa, né? Pensando como corporativamente, né? Onde a gente coloca IA e por quê? Então eu sempre faço essas perguntas. Onde a gente coloca IA e por quê? E as respostas são diversas, mas no geral, quando a gente aplica IA, por exemplo, tanto no desenvolvimento de software quanto numa entrevista de contratação, né, para poder fazer uma contratação de um novo talento ali, uma nova pessoa, a gente usa IA. A gente usa IA. Eu sei que com a IA eu consigo pegar nuances de informações que eu posso usar para poder selecionar melhor ou para poder direcionar melhor, de repente, uma conversa que foi... eu falo muito nesses processos de ideação, né? Que o mais rico não é nem sempre é o que a gente mostra, né? Às vezes a gente vai lá com um PowerPoint bonito ou produz um monte de post-its que vem lá com um monte de ideia, mas a discussão sobre aquilo que está sendo mostrado é que é mais rica. E a gente, às vezes, gravando, né, Uma uma sessão sessão dessas, a IA ajuda a gente a pegar nuances e insights de uma fala, de um momento que pode ter sido só um flash da pode reunião. até fazer uma análise de sentimentos, né? Ah, sim. Para Isso identificar outras influências. Há controvérsias, você falou da ética, né? Um pouco lá atrás. Há controvérsias, né? Porque o pessoal fala assim, mas essa análise de sentimento pode ter viés. Pô, com certeza pode, né? Mas a gente tenta calibrar essas análises para poder não trazer tanto viés, ou do ponto de vista, né, da gente, sempre eu falo que tudo tem viés na vida. Eu tenho um ponto de vista, você tem outro, sobre o que a gente está falando, sobre o que a gente está fazendo, sobre o que a gente consome, e é inevitável que a gente tenha divergências. E a ética, ela é uma convergência. A ética é alguém ou alguéms, né, que chegaram lá e falaram, isso aqui é bom, vamos continuar fazendo. Isso aqui não é tão bom, vamos parar de fazer. Então a gente tem muito mais consciência, a humanidade hoje tem muito mais consciência sobre os problemas que a gente traz, estruturais, todo tipo de questão ética. Não vou nem abrir os assuntos, senão a gente vai chorar aqui de tanta besteira que a gente acabou fazendo como humanidade. Mas a IA, por ter sido preparada, programada, construída em cima de bases de conhecimento e de conteúdos humanos que tinham vieses, ela virou enviesada. Então, hoje não, para ser bem honesto, ontem eu queria montar uma imagem no Midjourney. Eu uso o Midjourney ainda. E aí eu falei, quero montar um time diverso, tal. Queria que tivesse lá mulheres, homens, negros, gordo, magro, todo deixasse isso daí para mostrar que era uma coisa mais diversa. Ele entendeu diversidade como... ele pôs a mesma... foi impressionante. Ele pôs a mesma cara, a mesma pessoa com várias roupas diferentes. Perfeito.
Aí eu falei assim... Não era bem sobre isso que eu tava falando. Não era diversidade de estilo visual, né? Mas ainda tem muita falha, muita coisa. E tem um case do Google, quando eles começaram a tentar tirar esses vieses, que eles pedem para gerar uma imagem da Segunda Guerra e leva para o campo de batalha mulheres, então ele perdeu o contexto histórico e tentou levar a diversidade como primeiro. Então tem esse risco da gente perder também algumas realidades vividas, não? Uma vez que a gente tenta tirar todos os vieses. Tem muita... Eu acho que as bandeiras... Não que as mulheres não estivessem lá, só porque não estavam realmente naquela... Mas aí que tá. Aí você pega, por exemplo, as bandeiras todas ideológicas, né, que existem, e não... sem demérito para nenhuma delas, todas têm sua função na sociedade. Quando você fala da IA, a IA ela pega referência factual. E o que ela considera referência factual? Tudo que foi construído de conhecimento, ou quase tudo, foi construído de conhecimento e publicado. E aí que está o problema. Quem tinha acesso a publicar as coisas? Os ricos, os brancos, né? Os europeus. A humanidade se formou ali. A base do conhecimento. Né? Então a gente... É difícil a gente falar assim, cara, como é que você representa o indígena? Como é que você representa o negro? Como é que você representa a mulher? Né? Porque se você pegar o volume de literatura que nós temos, de conteúdo que nós temos acerca da humanidade, a mulher sempre teve lá lá atrás. E é um viés que a gente vai demorar, sei lá, mais alguns milênios para poder falar assim, a humanidade equilibrou. Os gêneros equilibraram, as etnias. Até muito pouco tempo atrás, o sabão em pó era feito decidido por homens. Então, pois é, né? Homens numa sala decidindo como fazer o melhor sabão em pó, sendo que há pouco tempo atrás eles também não usavam. Então... Pois é. Mas isso não quer dizer muita coisa, porque se você parar para pensar, os melhores estilistas femininos que existiram na face da Terra são homens. E fizeram vestidos e roupas maravilhosas. E aí, se você observar todos eles, a história deles sempre ouvindo muito o público deles. Claro. O segredo continua o mesmo, ouvir o cliente. Mas de novo, né? A influência, a gente vai transformar esse podcast num manifesto feminino. Mas, que aliás, eu vou dizer que eu sou extremamente a favor. O grande ponto é, se a gente olhar para a IA, para as bases de conhecimento dela, ela vai considerar, e ela acho que isso que está assustando a gente, ela é um espelho da humanidade. A humanidade tem viés. É isso aí, ela é só uma representação de nós mesmos. Ela é um espelho da gente. Se você se assustar com o que ela cria, você está se assustando com o que a gente cria. Já fica uma dica, tem um livro incrível, Mulheres Invisíveis, que é um livro sobre dados e a representação das mulheres nos dados e como isso impacta a nossa vida hoje. Olha, legal, vou ler. Bom, vamos para a nossa última pergunta, porque vamos trazer aqui para o nosso contexto. A gente está vivendo o Inova, que é a nossa segunda temporada, nosso hackathon, e ele é totalmente focado em CX. Então, a gente está com o cliente no centro das nossas soluções, estamos construindo 9 protótipos para gerar menos fricção na jornada dos nossos clientes, para trazer mais dados para o contexto, insights e para, claro, surpreendê-los. Me conta como que você vê o futuro do cliente com a aplicação de IA. Bom, primeiro quero fazer um merchan, se você deixar. Peraí. Não vou deixar você fazer merchan, porque eu mesmo vou contar. Bom, a gente teve a ajuda do Tati para fazer todo esse processo. Toda a nossa base de design thinking foi construída dentro da plataforma. Então, a gente foi da ideia até o protótipo ao menos ali na fidelidade, né, na baixa fidelidade, mas a gente chegou lá, porque agora que a gente está executando realmente, né, o protótipo executável. Mas foi incrível o apoio que a gente teve da IA para fazer essa jornada. A gente conseguiu reduzir em quase 2 meses toda a jornada. Era uma jornada de 5 meses, ano passado a gente usou 5 meses para fazer a mesma jornada, nesse ano foram 3 meses.
Olha, bom, eu só posso dizer para você que primeiro eu fico orgulhoso desse seu depoimento, né? E o Tati, ele é ele foi criado, é uma ferramenta que foi criada pensando nas dores que a gente também sente enquanto desenvolvedor de software e desenvolvedor de aplicações. Então, o desenvolvimento de produtos digitais, ele demandava um esforço muito grande. Esse Um esforço custo altíssimo, porque você tem que fazer muitas sessões, muita pesquisa, as análises são lentas e demoradas, porque são poucas pessoas analisando muitos dados, muita informação. O processo de discover também é um processo que ele é muito empírico, então você acaba indo para um caminho, validando uma hipótese. Essa validação é demorada, às vezes, mesmo que você vá para frameworks de validação, como um design thinking, design sprint ou alguma coisa assim, o teu produto, o resultado disso numa sessão dessas, quase sempre é muito mais ainda de percepção, você ainda vai um pouco mais na intuição. O grande diferencial da IA é que como a gente encurta o tempo para você criar um racional, criar um trilho de desenvolvimento, você consegue, no tempo que sobra, né, preparar um protótipo funcional melhor, porque hoje com o Vibe Coding, por exemplo, se eu não me engano, vocês usaram o Figma Make, acho que para fazer, a gente tem usado o Figma Make, a gente tem usado outros também, o Lovable, né? também. Cursor. O Cursor, o que que a gente tem, o que que a gente leva, né, de lição disso? E é que eu boto na sala as pessoas que realmente representam a necessidade, a dor, eu escuto esses caras, o Tati consegue analisar essas conversas, consegue gerar baseado em uma estrutura e uma estratégia. Vocês tinham uma estratégia, as blueprints, né? Então ele consegue ser fiel a essa estratégia, não deixando as pessoas viajarem na maionese, porque o ser humano viaja na maionese. E o resultado final eu consigo uma qualidade aceitável, eu não vou falar melhor ou pior, mas aceitável de uma preparação para o código, ou uma preparação para o protótipo, muito mais embasada. E esse embasamento, quando você joga dentro de uma ferramenta de vibe coding, o vibe coding não é magia. Ele é o reflexo daquilo que você pede para ele. Então, o Tati ele ajudou vocês como criar os pré-prompts de vibe coding muito mais completos. Então, quando você joga lá dentro dele, claro que vai ter interação, você vai ter que ficar pedindo para ajustar aqui e ali. Ele vai criar um botão no lugar errado, vai criar uma tela com uma informação faltando, mas o grosso, né, o macro, ele antecipa muito problema que a gente iria ter na vida real só daqui 2, 3, 5, 10 meses desenvolvendo. Então, acho que o grande... Experimentar. Rápido. Experimentar rápido. É o fail fast, né? E eu acho que a gente tem a importância do Tati nas organizações, nas empresas e nos clientes que a gente tem atendido é exatamente essa. Não é uma bala de prata, não vai resolver todo o seu fluxo. Adoraria ter uma ferramenta assim que resolve tudo, mas eu não tenho. Eu tenho uma ferramenta que resolve bem um processo de design thinking, né? De ideação, de pré-construção do teu produto digital e que te ajuda a fazer o teu time andar um pouco mais, não é limitar, porque acho que isso também tem que ficar claro, o seu time não ficou em nenhum momento limitado a nada, mas ele ficou fiel a um processo pré-definido que precisava ser seguido, porque senão não seria justo a forma como vocês priorizaram
e selecionaram as ideias que vocês selecionaram. Perfeito. Acho que Todos é isso. tiveram as mesmas oportunidades de usar a IA para apoiá-los na A gente jornada. estava falando de democratização, acho que foi isso. Mesmo. Acho que foi isso. E foi muito fácil de usar, foi muito... na verdade, o pessoal já está usando para outras coisas, já está usando nossos blueprints para criar ideias, para mudar o dia a dia deles. Então, é incrível essa jornada toda, que é só o começo, né? Pô, muito bom. Dessa transformação. Eu fico feliz. Então, do ponto de vista de CX, eu acho que a gente atingiu um objetivo. Muito bom. Quero te agradecer por você estar aqui com a gente, por estar com a gente no Inova e por toda a boa energia e por essa solução incrível que você trouxe pra gente. Obrigado, eu agradeço de novo. Convidem sempre que quiser, porque eu gosto de falar, gosto de contar história. E eu sou agilista, gosto de tecnologia. O meu negócio de inovação é real, eu respiro isso. E eu fico muito feliz quando eu vejo uma empresa como a Craft fazer um evento desses, porque realmente vocês estão construindo a próxima geração de pessoas profissionais que vão tocar a empresa para frente para os próximos 100 anos aí. Nesse processo a gente saiu de uma empresa que sabe tudo, porque somos uma empresa de especialistas, vendedores, conhecemos o comércio exterior profundamente, para uma empresa que aprende tudo. Isso não tem preço, né? Não. Isso é estratégia. Isso mesmo. Obrigada. Obrigado você.